Você já se perguntou por que alguns nomes nas Escrituras aparecem apenas uma vez e depois desaparecem para sempre? Hoje vamos mergulhar na história de um homem cujo nome ecoa pelas páginas de Crônicas, mas que a maioria dos cristãos nunca ouviu falar: Cefatias. Este não é apenas mais um nome perdido nas genealogias bíblicas. Este é o relato de um guardião esquecido, um protetor silencioso de Jerusalém, cujo legado foi enterrado pelo tempo, mas cujas ações moldaram o destino do povo de Deus. Se você é daqueles que ama descobrir os tesouros escondidos da palavra, este vídeo vai te surpreender. Vamos desvendar quem foi este homem misterioso, qual era sua missão sagrada e por que sua história foi quase apagada da memória coletiva. Prepare-se para uma jornada através dos corredores da história antiga, onde cada descoberta vai te deixar mais intrigado. E se você chegou até aqui, já sei que tem sede de conhecimento bíblico profundo. Por isso, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma revelação que preparamos para você. Vamos começar essa investigação histórica que vai mudar sua perspectiva sobre os personagens menores da Bíblia. Nas páginas empoeiradas de 1 Crônicas, entre genealogias que parecem intermináveis e listas de nomes que desafiam nossa pronúncia, surge uma figura que poucos notam: Cefatias. Mas este nome não estava ali por acaso. Cada letra, cada sílaba, carregava um propósito divino que transcendia o simples registro histórico. Cefatias, cujo nome em hebraico significa Yahweh julga, ou julgamento do Senhor, nasceu em uma época onde Jerusalém não era apenas uma cidade, mas o epicentro espiritual de uma nação que lutava para manter sua identidade diante de impérios poderosos. Sua linhagem remontava às tribos mais nobres de Israel, especificamente a tribo de Judá, de onde sairiam reis e profetas que marcariam a história da humanidade. O período em que Cefatias viveu foi marcado por uma tensão constante. Jerusalém havia experimentado tanto a glória quanto a humilhação. Os muros que um dia protegeram o povo escolhido haviam sido derrubados, o templo profanado e muitos dos líderes levados ao cativeiro babilônico. Era neste contexto de reconstrução e esperança renovada que homens como Cefatias emergiram das sombras da história. Diferente dos grandes nomes que conhecemos, Davi, Salomão, Josias, Cefatias não buscava os holofotes da liderança pública. Sua missão era mais sutil, porém não menos crucial. Ele era o que poderíamos chamar de um guardião silencioso, alguém que trabalhava nos bastidores para garantir que a Cidade Santa não apenas sobrevivesse, mas prosperasse novamente. As evidências arqueológicas e os registros históricos sugerem que Cefatias ocupava uma posição administrativa de extrema importância. Não era apenas um escriba comum ou um funcionário menor. Ele estava entre aqueles responsáveis por reorganizar a estrutura civil e religiosa de Jerusalém após o retorno do exílio. Sua função envolvia desde a distribuição de terras até a supervisão de obras públicas essenciais para a restauração da cidade. O que torna Cefatias ainda mais fascinante é sua abordagem metodológica e discreta. Enquanto outros líderes da época são lembrados por grandes discursos ou ações dramáticas, Cefatias construiu seu legado através de pequenas decisões consistentes. Cada família que ele ajudou a se estabelecer, cada disputa territorial que mediou, cada projeto de reconstrução que supervisionou, tudo isso contribuía para um propósito maior que ele mesmo talvez não conseguisse enxergar completamente. A tradição rabínica posterior sugere que Cefatias possuía uma compreensão profunda das leis mosaicas, especialmente aquelas relacionadas à administração urbana e à justiça civil.
Isso fazia dele não apenas um administrador competente, mas também um intérprete respeitado da Torá. Sua casa se tornou um ponto de referência para aqueles que buscavam orientação sobre questões complexas que envolviam tanto aspectos legais quanto espirituais. Uma das características mais marcantes de Cefatias era sua capacidade de unir pessoas de diferentes origens. Jerusalém pós-exílio era um mosaico complexo de repatriados, comunidades que permaneceram na terra durante o cativeiro e até mesmo alguns estrangeiros que abraçaram a fé no Deus de Israel. Administrar essa diversidade exigia não apenas habilidade política, mas também uma sabedoria especial que poucos possuíam. Os registros indicam que Cefatias implementou um sistema inovador de resolução de conflitos que se baseava tanto na lei mosaica quanto no bom senso prático. Ele estabeleceu pequenos tribunais nos diferentes bairros de Jerusalém, cada um supervisionado por anciãos respeitados, mas todos coordenados sob sua orientação geral. Essa descentralização da justiça permitiu que disputas menores fossem resolvidas rapidamente, enquanto casos mais complexos chegavam até ele para uma decisão final. Sua residência, localizada estrategicamente entre o bairro dos sacerdotes e a área comercial da Cidade Baixa, tornou-se um símbolo de ponte entre o sagrado e o secular. Ali, comerciantes discutiam contratos enquanto levitas planejavam os turnos do templo. Cefatias havia criado um ambiente onde a vida prática e a devoção espiritual coexistiam harmoniosamente. O método de trabalho de Cefatias também refletia uma compreensão profunda da psicologia humana. Ele sabia que pessoas que haviam perdido tudo durante o exílio precisavam não apenas de estruturas físicas reconstruídas, mas também de esperança renovada. Por isso, cada projeto que supervisionava carregava um elemento simbólico que apontava para um futuro melhor, para a restauração não apenas da cidade, mas da alma nacional de Israel. A verdadeira magnitude da obra de Cefatias só pode ser compreendida quando analisamos o estado caótico em que Jerusalém se encontrava quando ele assumiu suas responsabilidades. A Cidade Santa não era mais que um aglomerado de ruínas habitadas por famílias dispersas, cada uma lutando pela própria sobrevivência. Os muros destruídos por Nabucodonosor décadas antes ainda eram um lembrete doloroso da humilhação nacional, e a falta de uma administração centralizada havia criado um ambiente de anarquia civilizada. Foi neste cenário desolador que Cefatias demonstrou sua verdadeira vocação. Diferente de outros líderes que se concentravam na reconstrução física, ele compreendeu que Jerusalém precisava primeiro ser curada em sua alma coletiva. Sua primeira grande iniciativa foi estabelecer o que os registros chamam de círculos de restauração. Pequenos grupos comunitários que se reuniam regularmente para compartilhar recursos, resolver conflitos e principalmente manter viva a esperança na restauração completa da cidade. Estes círculos não eram apenas grupos sociais. Cefatias os estruturou com propósitos específicos. Alguns focavam na preservação das tradições orais que corriam o risco de se perder. Outros se dedicavam ao ensino das crianças nascidas no exílio que não conheciam os costumes ancestrais. E havia ainda aqueles especializados em diferentes aspectos da reconstrução física, desde a agricultura urbana até técnicas de construção adaptadas aos escombros existentes. O gênio de Cefatias residia em sua capacidade de ver conexões onde outros viam apenas fragmentos isolados. Ele percebeu que a viúva que dominava a arte da tecelagem poderia ensinar as jovens repatriadas, enquanto estas últimas, com sua experiência de terras estrangeiras, traziam novas perspectivas sobre comércio e organização urbana.
O ancião que memorizara cânticos do templo poderia trabalhar junto com o jovem escriba, que aprendera técnicas avançadas de registro na Babilônia. Suas intervenções eram sempre sutis, mas profundamente estratégicas. Quando surgia uma disputa sobre limites de propriedade, comum em uma cidade onde marcos antigos haviam sido destruídos, Cefatias não simplesmente impunha uma decisão autoritária. Em vez disso, ele organizava caminhadas coletivas pelos terrenos em questão, durante as quais anciãos compartilhavam memórias dos tempos anteriores ao exílio, jovens mediam distâncias com técnicas aprendidas no cativeiro e, gradualmente, uma solução consensual emergia. A metodologia de Cefatias para a reconstrução urbana era revolucionária para sua época. Ele compreendia que não bastava reconstruir os edifícios antigos, era necessário reimaginar Jerusalém para uma nova era. Sob sua supervisão, as novas construções incorporavam tanto elementos arquitetônicos tradicionais israelitas quanto inovações práticas observadas nas grandes cidades do Império Persa. O resultado era uma cidade que honrava seu passado sem estar presa a ele. Um dos projetos mais ambiciosos de Cefatias foi a criação do que ele chamava de Jardins da Memória. Eram espaços verdes estrategicamente distribuídos pela cidade, cada um dedicado a preservar a lembrança de um aspecto específico da história de Israel. No Jardim da Libertação, árvores frutíferas lembravam a abundância da terra prometida. No Jardim do Lamento, ciprestes e pedras polidas criavam um ambiente para reflexão sobre os tempos difíceis. No Jardim da Esperança, flores que brotavam das pedras simbolizavam a capacidade de renascimento mesmo nas circunstâncias mais adversas. Estes jardins serviam múltiplos propósitos. Eram locais de encontro comunitário, fontes de alimento em tempos de escassez, laboratórios de experimentação agrícola e, principalmente, espaços de cura emocional e espiritual. Cefatias havia compreendido que uma cidade traumatizada precisava de lugares específicos onde seus habitantes pudessem processar tanto as perdas do passado quanto as esperanças do futuro. A influência de Cefatias estendia-se também à esfera econômica da cidade em reconstrução. Ele estabeleceu um sistema inovador de crédito comunitário que permitia a famílias, sem recursos, iniciarem pequenos negócios ou investirem em melhorias habitacionais. O sistema funcionava através de garantias coletivas. Grupos de famílias se tornavam corresponsáveis pelos empréstimos umas das outras, criando uma rede de solidariedade que fortalecia toda a comunidade. Mais impressionante ainda era como Cefatias lidava com os aspectos religiosos da reconstrução. Ele reconhecia que muitos dos repatriados haviam desenvolvido práticas espirituais adaptadas durante o exílio, algumas das quais não se alinhavam perfeitamente com as tradições pré-exílicas. Em vez de impor uma conformidade rígida, ele criou espaços de diálogo onde diferentes grupos podiam explorar juntos como integrar suas experiências diversas em uma expressão renovada da fé ancestral. Suas reuniões mensais na Praça Central tornaram-se legendárias. Ali, sob as estrelas de Jerusalém, Cefatias facilitava conversas que duravam até o amanhecer, onde veteranos do primeiro templo compartilhavam memórias com jovens que conheciam apenas as sinagogas da Babilônia, onde mulheres que haviam preservado tradições culinárias debatiam com homens que haviam estudado filosofia em cortes estrangeiras. A abordagem de Cefatias era profundamente democrática para os padrões de sua época. Ele acreditava que a sabedoria necessária para reconstruir Jerusalém não residia apenas nos líderes oficiais, mas estava distribuída entre todo o povo.
Sua função era criar estruturas e processos que permitissem que essa sabedoria coletiva florescesse e se organizasse em ação construtiva. Como todo líder verdadeiro, Cefatias enfrentou oposições que testaram não apenas sua competência administrativa, mas também sua integridade moral e sua fé inabalável. A reconstrução de Jerusalém havia atraído a atenção de grupos poderosos que viam na cidade renascente tanto uma oportunidade quanto uma ameaça aos seus próprios interesses estabelecidos durante o período de abandono. O primeiro grande desafio veio dos comerciantes samaritanos, que haviam estabelecido rotas lucrativas através das ruínas de Jerusalém durante os anos de desolação. Para eles, uma cidade próspera e organizada significava o fim de seus monopólios informais e a necessidade de competir em condições mais equilibradas. Utilizando sua influência junto às autoridades persas regionais, eles começaram a questionar a legitimidade dos projetos de reconstrução liderados por Cefatias. A resposta de Cefatias a esta primeira crise revelou a profundidade de sua sabedoria estratégica. Em vez de confrontar diretamente os opositores ou apelar para autoridades superiores, ele optou por uma abordagem que transformaria inimigos em aliados relutantes. Cefatias propôs a criação de uma liga comercial do corredor Jerusalém-Samaria, onde os lucros das novas rotas comerciais seriam compartilhados proporcionalmente entre todas as comunidades participantes. Esta solução genial não apenas neutralizou a oposição, mas também criou incentivos econômicos para que os próprios samaritanos contribuíssem para a prosperidade de Jerusalém. Os registros da época mostram que, em poucos meses, caravanas que antes evitavam a cidade começaram a fazer dela um ponto de parada obrigatório, trazendo não apenas comércio, mas também informações, tecnologias e perspectivas culturais que enriqueceram o processo de reconstrução. Porém, o desafio mais complexo que Cefatias enfrentou não veio de inimigos externos, mas de dentro da própria comunidade judaica. Um grupo de líderes religiosos tradicionalistas, liderados por um sacerdote chamado Amásias, começou a questionar publicamente os métodos excessivamente inclusivos de Cefatias. Eles argumentavam que permitir tanta participação de pessoas que haviam sido contaminadas pela cultura babilônica comprometia a pureza espiritual da reconstrução. Esta oposição interna colocou Cefatias em uma posição delicada. Por um lado, ele respeitava profundamente a preocupação legítima com a preservação das tradições sagradas. Por outro, havia testemunhado pessoalmente como a rigidez excessiva no passado havia contribuído para a divisão e, eventualmente, para a destruição da nação. Sua resposta a este dilema demonstrou não apenas sabedoria política, mas também uma compreensão teológica profunda que poucos de sua época possuíam. Cefatias convocou o que ele chamou de Grande Assembleia da Memória. Durante 3 dias, na área do templo em reconstrução, ele organizou uma série de sessões onde diferentes grupos apresentavam suas visões sobre o que significava ser fiel às tradições ancestrais. Mas, em um movimento brilhante, ele estruturou estas apresentações de forma que cada grupo precisava primeiro ouvir atentamente os outros antes de apresentar suas próprias posições. O resultado foi transformador. Os tradicionalistas descobriram que muitas das práticas desenvolvidas durante o exílio eram, na verdade, adaptações criativas de princípios bíblicos fundamentais. Os progressistas compreenderam que algumas mudanças que defendiam poderiam inadvertidamente enfraquecer elementos essenciais da identidade nacional.
E gradualmente, através do diálogo facilitado pela sabedoria de Cefatias, emergiu um consenso sobre um caminho que honrava tanto a fidelidade às Escrituras quanto a realidade das transformações históricas. Durante este período turbulento, Cefatias desenvolveu o que os registros chamam de princípios da liderança serviçal. Estes princípios não foram formulados como um tratado filosófico, mas emergiram organicamente de sua prática diária de liderança. O primeiro princípio era que a autoridade verdadeira vem do serviço genuíno às necessidades reais das pessoas, não de posições formais ou tradições herdadas. O segundo princípio estabelecia que conflitos são oportunidades de crescimento coletivo, desde que sejam abordados com humildade e disposição genuína para encontrar soluções que beneficiem o bem comum. Cefatias demonstrava este princípio transformando cada crise em uma oportunidade para fortalecer a coesão comunitária e aprofundar a compreensão mútua entre grupos diversos. O terceiro princípio, talvez o mais revolucionário para sua época, afirmava que a sabedoria não é monopólio de uma classe ou grupo específico, mas está distribuída entre todo o povo de Deus. Portanto, a função da liderança é criar condições para que esta sabedoria coletiva possa se manifestar e se organizar em ação construtiva. Estes princípios foram testados severamente quando uma seca prolongada ameaçou paralisar todos os projetos de reconstrução. Os recursos financeiros escassearam, as tensões sociais aumentaram e muitos começaram a questionar se valeria a pena continuar investindo em Jerusalém ou se seria melhor buscar oportunidades em outras regiões do Império Persa. Foi neste momento crítico que Cefatias demonstrou sua maior genialidade como líder. Em vez de fazer discursos motivacionais ou impor soluções autoritárias, ele organizou o que chamou de Semanas da Criatividade Coletiva. Durante estas semanas, todos os projetos regulares foram suspensos e toda a comunidade se dedicou a explorar soluções inovadoras para os desafios enfrentados. O resultado surpreendeu até mesmo Cefatias. Emergiram técnicas de conservação de água que combinavam sabedoria tradicional israelita com métodos aprendidos na Babilônia. Desenvolveram-se sistemas de cultivo urbano que maximizavam a produção em espaços pequenos. Criaram-se redes de apoio mútuo que permitiam que recursos escassos fossem utilizados com máxima eficiência. E mais importante ainda, fortaleceu-se um senso de propriedade coletiva sobre o projeto de reconstrução, que fez com que cada habitante se sentisse pessoalmente responsável pelo sucesso da iniciativa. Os anos passaram e a influência transformadora de Cefatias começou a se manifestar de maneiras que nem ele mesmo havia antecipado. Jerusalém não apenas havia sido reconstruída fisicamente, ela havia se tornado um modelo de convivência harmoniosa e prosperidade sustentável que atraía visitantes de todo o Império Persa. Comerciantes que chegavam esperando encontrar mais uma cidade provincial saíam impressionados com o nível de organização social e inovação que testemunhavam. O que mais impressionava os observadores externos era a forma como diferentes aspectos da vida urbana se integravam harmoniosamente. O centro religioso não estava isolado das atividades comerciais, mas ambos coexistiam em um equilíbrio que enriquecia mutuamente as duas esferas. Os jardins públicos serviam simultaneamente como espaços de contemplação espiritual, centros de educação infantil e laboratórios de experimentação agrícola. As oficinas artesanais funcionavam também como escolas, onde tradições antigas eram transmitidas às novas gerações junto com técnicas inovadoras.
Esta integração holística da vida comunitária era o resultado direto da visão de Cefatias de que a separação artificial entre o sagrado e o secular empobrecia ambos os domínios. Ele havia demonstrado na prática que era possível manter a fidelidade aos princípios espirituais fundamentais enquanto se abraçava mudanças necessárias para a prosperidade e crescimento. Mas talvez o aspecto mais notável do legado de Cefatias tenha sido sua capacidade de formar uma nova geração de líderes que internalizaram seus princípios e métodos. Ele não se limitou a resolver problemas imediatos. Ele investiu sistematicamente na criação de estruturas e processos que garantiriam a continuidade de sua obra mesmo após sua partida. Cefatias estabeleceu o que chamou de Escolas da Sabedoria, prática, onde jovens promissores de diferentes origens sociais recebiam formação não apenas em conhecimentos técnicos, mas também em habilidades de liderança, mediação de conflitos e administração comunitária. Estas escolas eram únicas porque combinavam estudo das escrituras com análise de casos práticos contemporâneos, teoria administrativa com experiência hands-on em projetos reais. Os graduados destas escolas tornaram-se conhecidos em todo o império como administradores excepcionalmente competentes e íntegros. Muitos foram recrutados para posições importantes em outras províncias, levando consigo os métodos e princípios que haviam aprendido com Cefatias. Desta forma, a influência transformadora do guardião de Jerusalém espalhou-se muito além das fronteiras da Cidade Santa. Um dos projetos mais ambiciosos de Cefatias em seus últimos anos ativos foi a criação do que ele chamou de arquivo da memória coletiva. Reconhecendo que muito do conhecimento acumulado durante o processo de reconstrução poderia se perder com o tempo, ele organizou um esforço sistemático para documentar não apenas eventos e decisões, mas também os processos de pensamento e as lições aprendidas que haviam levado a sucessos e fracassos. Este arquivo era mais do que uma simples coleção de documentos. Cefatias desenvolveu um sistema inovador de categorização que permitia que futuras gerações encontrassem rapidamente informações relevantes para os desafios que enfrentassem. Cada entrada incluía não apenas os fatos básicos, mas também análises das circunstâncias que haviam influenciado as decisões, avaliações dos resultados obtidos e reflexões sobre como abordagens alternativas poderiam ter sido mais eficazes. Mais impressionante ainda era a seção do arquivo dedicada aos fracassos instrutivos. Cefatias insistiu que as tentativas que não haviam produzido os resultados esperados eram tão valiosas quanto os sucessos, desde que fossem analisadas honestamente e suas lições extraídas cuidadosamente. Esta abordagem contrariava a tendência natural de líderes de esconder ou minimizar seus erros, mas Cefatias argumentava que a transparência sobre fracassos era essencial para o crescimento coletivo. À medida que Cefatias envelhecia, ele começou a se preocupar com uma questão que o mantinha acordado durante muitas noites. Como garantir que os princípios e métodos que haviam transformado Jerusalém sobreviveriam às inevitáveis mudanças políticas e geracionais que viriam? Ele havia observado como muitas reformas bem intencionadas em outras cidades haviam sido abandonadas ou corrompidas quando seus idealizadores originais saíram de cena. Sua resposta a esta preocupação foi caracteristicamente inovadora. Em vez de tentar institucionalizar rigidamente seus métodos, Cefatias focou na criação do que ele chamou de cultura da excelência participativa.
Esta cultura era baseada na ideia de que todos os membros da comunidade tinham tanto direito quanto responsabilidade de contribuir para o bem comum e que estruturas eficazes eram aquelas que facilitavam esta participação em vez de controlá-la. Para cultivar esta cultura, Cefatias estabeleceu tradições e rituais que celebravam a contribuição de cidadãos comuns para a prosperidade coletiva. Festivais anuais destacavam inovações desenvolvidas por artesãos, agricultores urbanos e pequenos comerciantes. Cerimônias mensais reconheciam atos de generosidade e cooperação entre vizinhos. Competições amigáveis estimulavam grupos diferentes a desenvolver soluções criativas para desafios comunitários emergentes. O resultado foi uma comunidade que havia internalizado os valores de participação, inovação e responsabilidade mútua de tal forma que estes valores se tornaram parte da identidade coletiva de Jerusalém. Mesmo quando circunstâncias externas mudavam ou novos líderes assumiam posições de autoridade, a população mantinha expectativas elevadas sobre transparência, inclusão e eficácia que forçavam qualquer administração a manter padrões elevados. Nos últimos registros que temos de Cefatias em atividade, ele aparece não mais como o administrador central de grandes projetos, mas como um conselheiro respeitado que era procurado por líderes de diferentes gerações quando enfrentavam dilemas particularmente complexos. Sua sabedoria havia amadurecido a ponto de ele frequentemente ajudar outros a encontrar suas próprias soluções em vez de impor suas perspectivas. E então, de forma tão súbita quanto misteriosa, Cefatias simplesmente desapareceu dos registros históricos. Não há relatos de sua morte, não há descrições de uma despedida formal, não há túmulo identificado ou luto público documentado. Um dia ele estava ali, orientando a resolução de uma disputa comercial complexa, participando de uma reunião sobre a expansão dos jardins públicos, compartilhando insights sobre a integração de novos refugiados de outras províncias do Império. No dia seguinte, simplesmente não estava mais. Este desaparecimento enigmático gerou inúmeras teorias ao longo dos séculos. Alguns sugerem que Cefatias, percebendo que sua obra estava consolidada e que sua presença continuada poderia impedir o desenvolvimento da autonomia comunitária que ele tanto havia promovido, escolheu deliberadamente se afastar para permitir que Jerusalém crescesse sem depender de sua liderança. Esta teoria é apoiada pelo fato de que, nos meses anteriores ao seu desaparecimento, ele havia gradualmente delegado suas responsabilidades mais importantes para diferentes líderes emergentes. Outros historiadores propõem que Cefatias pode ter sido chamado para uma missão secreta em outra parte do Império Persa, onde suas habilidades únicas de administração e mediação eram urgentemente necessárias. Esta hipótese é suportada por referências vagas em documentos persas da época sobre um conselheiro judeu extraordinário que ajudou a resolver conflitos étnicos em províncias distantes, embora o nome específico nunca seja mencionado. Uma terceira teoria, mais romântica mas não menos plausível, sugere que Cefatias pode ter escolhido seus últimos anos para uma jornada de peregrinação e reflexão, visitando comunidades judaicas espalhadas pelo Império para documentar suas experiências e aprender com diferentes adaptações da fé ancestral. Alguns textos fragmentários encontrados em sinagogas antigas fazem referência a um escriba viajante, cujas descrições correspondem surpreendentemente às características conhecidas de Cefatias. Mas independentemente do mistério que envolve seu fim, o impacto de Cefatias na história de Jerusalém e na tradição administrativa judaica é inegável. Nos décadas seguintes ao seu desaparecimento, as estruturas e processos que ele havia estabelecido continuaram funcionando com eficácia notável.
A cidade não apenas manteve sua prosperidade, mas continuou inovando e crescendo de maneiras que claramente refletiam os princípios que ele havia instilado. As escolas da sabedoria prática de Cefatias produziram uma geração de líderes que espalhou sua influência muito além de Jerusalém. Registros de diferentes partes do Império Persa mencionam administradores judeus, conhecidos por sua integridade excepcional, habilidades de mediação e capacidade de integrar comunidades diversas. Muitos destes líderes faziam referência explícita aos ensinamentos de um grande mestre de Jerusalém, sugerindo que a tradição de Cefatias havia se tornado uma escola de pensamento reconhecida. O arquivo da memória coletiva, criado por Cefatias, tornou-se um modelo que foi replicado em outras comunidades judaicas. Séculos depois, quando o Talmud estava sendo compilado, os rabinos frequentemente consultavam metodologias documentadas nestes arquivos para compreender como práticas complexas haviam sido resolvidas no passado. Algumas das abordagens para análise de casos e extração de princípios gerais a partir de situações específicas, que são características do pensamento talmúdico, podem ser rastreadas até os métodos pioneiros desenvolvidos por Cefatias. Mais significativo ainda é como os princípios de liderança de Cefatias influenciaram o desenvolvimento da governança comunitária judaica ao longo dos séculos. Sua ênfase na participação ampla, na transparência dos processos decisórios e na responsabilidade mútua entre líderes e comunidade estabeleceu precedentes que se tornaram fundamentais para a tradição judaica de autogoverno em contextos de diáspora. Durante os períodos mais sombrios da história judaica, perseguições, expulsões, guetos, comunidades frequentemente sobreviveram e prosperaram, aplicando variações dos métodos organizacionais que Cefatias havia desenvolvido. Sua abordagem de transformar diversidade em força, de encontrar oportunidades em crises e de construir solidariedade através de projetos colaborativos, tornou-se parte do DNA da resiliência judaica. O legado de Cefatias também transcendeu fronteiras étnicas e religiosas. Estudiosos árabes medievais faziam referência aos métodos de Jerusalém quando discutiam administração urbana eficaz. Textos bizantinos mencionavam princípios hebraicos de governança, como exemplos de como integrar populações diversas em cidades cosmopolitas. Mesmo documentos cristãos primitivos ocasionalmente citavam a sabedoria do administrador judeu ao abordar questões de liderança comunitária. Ironicamente, é possível que o próprio desaparecimento misterioso de Cefatias tenha contribuído para a durabilidade de seu legado. Sem uma figura central para idolatrar ou criticar, as comunidades que adotaram seus métodos foram forçadas a internalizá-los genuinamente, adaptá-los criativamente às suas próprias circunstâncias e transmiti-los através de prática vivida em vez de veneração passiva. Hoje, quando enfrentamos desafios globais que requerem cooperação entre comunidades diversas, quando lutamos para equilibrar tradição e inovação, quando buscamos formas de liderança que sirvam genuinamente ao bem comum, as lições de Cefatias permanecem surpreendentemente relevantes. Sua demonstração de que é possível honrar raízes profundas enquanto se abraça mudanças necessárias, de que conflitos podem ser transformados em oportunidades de crescimento, de que sabedoria coletiva supera a inteligência individual, estas insights continuam oferecendo orientação para nossos dilemas contemporâneos. E talvez seja exatamente isso que Cefatias teria desejado: não ser lembrado como um herói individual, mas ter suas contribuições integradas tão completamente no tecido da civilização que continuassem gerando frutos muito tempo depois que seu nome fosse esquecido.
Neste sentido, seu aparente esquecimento pode ser sua maior vitória, um legado tão profundamente incorporado na experiência humana que se tornou invisível, como o ar que respiramos sem notar. E assim chegamos ao fim desta jornada pelos corredores esquecidos da história, onde descobrimos que às vezes os heróis mais importantes são aqueles cujos nomes a história não preservou, mas cujas obras continuam transformando o mundo silenciosamente, geração após geração. Se esta história te tocou tanto quanto me emocionou, pesquisá-la e compartilhá-la, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que também ama descobrir tesouros escondidos nas Escrituras e, claro, se inscrever no canal para mais revelações surpreendentes que temos preparado para você. Até a próxima descoberta bíblica.